Todo empreendedor quer que o seu negócio dê certo, que fature o suficiente, que as coisas andem e fluem e que ele possa dar os passos do qual ele sempre almeja. Mas acontece que muitas vezes o empreendedor, ele fica um pouco perdido durante o processo. Ele não tem muita clareza do que está acontecendo e de como dar esses passos, e acontece que às vezes o negócio acaba não andando. Eu falo patinando, né, a palavra, o negócio fica patinando. E hoje eu quero falar sobre 3 comportamentos ou atitudes ou 3 coisas que todo o empreendedor deveria fazer, que foram coisas que eu fiz durante o meu processo dentro do meu empreendimento. E depois que eu apliquei isso, as coisas realmente começaram a andar, começaram a se cristalizar e começaram a fluir. Então, para quem está chegando nesse canal, meu nome é Marcela, eu sou florista. Eu tenho uma floricultura numa cidade bem pequena, com 11 mil habitantes. E eu sou mãe também e estudante de autoconhecimento. E eu gosto de trazer aqui nesses vídeos todo esse aprendizado que eu fui tendo durante o meu processo do empreendedorismo. E eu sempre trago algo relacionado ao autoconhecimento, porque eu acho que não tem como fugir do empreendedorismo e do autoconhecimento, porque no fim empreender é sobre si mesmo e é a nossa energia que a gente coloca no nosso negócio. Então eu sempre trago algo atrelado a isso. Para ficar mais resumido, eu comecei a trabalhar com flores em 2021, em São Paulo. Eu morava numa cidade chamada Indaiatuba, só que dentro de um curto tempo de espaço, logo em 2022, eu me mudei para uma outra cidade chamada Campo Alegre, que é a cidade onde eu estou atual. E quando eu comecei a empreender lá em Indaiatuba com flores, eu abri uma floricultura de forma online, no qual vendia super bem, e em pouco tempo eu abri a floricultura no final de 2021, era mais ou menos dezembro, e eu trabalhei lá em Indaiatuba até junho de 2022. E nesse período, que foram mais ou menos uns 6, 7 meses, eu consegui arrecadar um valor muito bom para investir num negócio. E então eu mudei de cidade e fui morar numa nova cidade, uma cidade bem menor. Então quando eu cheguei em Campo Alegre, eu tive que reformular o meu negócio. Inicialmente eu tentei trabalhar de forma online, que nem eu trabalhava em Indaiatuba. Só que esse foi um período muito conturbado na minha vida, porque além da mudança, da adaptação no novo lugar, eu também perdi o meu pai durante esse processo e eu fiquei muito perdida no que eu realmente queria fazer dentro do meu negócio. Então eu tentei aplicar as mesmas técnicas de vendas online da qual eu fazia em Indaiatuba, numa cidade menor no interior, do qual não deu certo. Por que não deu certo? Porque as pessoas numa cidade menor, elas têm uma mentalidade um pouco diferente. Como é que é uma cidade do interior, um pouco mais distante, 11 mil habitantes, as coisas online, elas demoram um pouco para chegar. Então as pessoas não tinham e agora estão migrando, né? Mas elas não tinham o hábito de comprar de forma online, de comprar pelo Instagram, de comprar pelo Facebook. Então a venda se tornou muito difícil e isso me quebrou. Eu fiquei sem saber realmente o que eu ia fazer, já que eu vi que um negócio online, como eu estava tendo na outra cidade, não estava dando certo. Foi um período de 1 ano de readaptação, de pensar, de se reestruturar. Nesse período eu perdi muito dinheiro, porque eu investia muito em marketing, publicidade, e as coisas não andavam. Eu já estava um pouco cansada daquilo, de tentar uma fórmula que tinha dado certo numa cidade e não estava dando certo nessa, e eu comecei a procurar outras soluções. Então eu comecei a estudar sobre outras coisas para que eu conseguisse abrir a minha mente e eu pudesse enxergar com clareza o que eu precisava fazer para o meu negócio dar certo nessa cidade. Então eu comecei a estudar vários livros, como Pense em Riqueza, Mais Esperto do que o Diabo, Manuscrito Original, todos os livros de Napoleão Hill, e esses livros fizeram que eu tivesse uma compreensão e um entendimento melhor sobre como eu deveria atuar frente ao meu empreendimento. Então, dentro desses estudos, eu percebi que eu tinha que ter certos comportamentos, certas atitudes que partissem de mim, do meu interior, para que eu pudesse plasmar as coisas como elas deveriam ser, para que eu pudesse cristalizar as coisas, para que eu pudesse cristalizar o meu negócio. A primeira atitude ou o primeiro comportamento que eu tive dentro do que eu compreendi desses estudos é que eu precisava ter um objetivo definido ou então um propósito definido. Eu precisava ter clareza nisso.
aonde eu gostaria de chegar e qual que era o propósito de eu estar fazendo aquilo. Um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui para o canal foi um vídeo sobre propósito, como empreender com propósito. E se você não assistiu esse vídeo ainda, você pode assistir, porque ele é um vídeo bem explicativo sobre o que é o propósito. Então, como é que foi ter um propósito ou um objetivo bem definido para mim? No caso, eu coloquei o meu objetivo de que eu queria ter uma floricultura física, uma loja física. Eu queria ter um lugar para vender as flores. E essa floricultura vai faturar tanto X por mês. Coloquei isso como um objetivo. Então, esse é o primeiro passo, o primeiro comportamento, é ter um objetivo, uma clareza, onde você quer chegar. Então, por exemplo, você tem um negócio com doces, você vende docinhos. Qual que é o seu propósito, o seu objetivo? Eu quero continuar trabalhando em casa, não quero abrir uma loja, mas eu quero me tornar a confeiteira mais conhecida e a confeiteira que mais vende docinhos dentro do âmbito online. Então, você cria uma meta, você cria um objetivo, mas seja realista com o lugar do qual você está, né? Não dá pra gente criar uma meta, um objetivo que não tenha a ver com a realidade. Então, por exemplo, eu tava insistindo no online, o online não tava dando certo, por que eu ficaria insistindo naquilo, né? Então, eu precisava dar um outro passo. Então, a gente precisa ter clareza nisso. E essa é a segunda coisa, né? Esse é o segundo comportamento ou a segunda atitude, ter clareza. Clareza do processo. Ter uma compreensão de que as coisas caminham de uma forma devagar, que elas não são rápidas e que você precisa dar passos para chegar até o seu objetivo final, o que você estabeleceu, né? Então, o meu objetivo era abrir uma floricultura, mas eu não tinha recurso financeiro para isso. Então, eu precisava dar passos. Nesse período, eu abri um ponto de vendas numa cafeteria aqui na cidade, a cafeteria mais conhecida da cidade, e coloquei flores para vender nessa cafeteria. Inicialmente, quando eu fiz isso, o meu objetivo era me tornar conhecida na região e as pessoas fossem conhecendo o meu trabalho, mas eu também pensava em abrir outros pontos em outras cafeterias, criar vários pontos de vendas de flores dentro de cafeterias. Só que isso não aconteceu da forma como eu imaginava. Aconteceu que realmente eu fui ficando conhecida na região, as pessoas foram aderindo ao meu trabalho, mas as dificuldades que tinham dentro da venda, dentro da cafeteria, para que abrisse outros pontos, colocasse em outras cafeterias, fez com que eu repensasse melhor se era aquilo mesmo que eu queria para mim. Mas, de fato, aconteceu que eu comecei a criar um certo nome na cidade e as pessoas começaram a me conhecer. Quando isso aconteceu, quando eu estava ali dentro da cafeteria, as pessoas começaram a me conhecer, eu já criei esse propósito de que eu ia abrir uma floricultura. E eu sabia que ia demorar, mas aquilo já estava na minha cabeça. E a floricultura, ela só aconteceu 2 anos depois disso. Então, eu fiquei 1 ano inteiro trabalhando dentro da cafeteria, fazendo o meu nome. E depois que eu fui abrir a floricultura. Então, eu precisei ter clareza nesse processo, de que as coisas eu precisava ter passos dentro disso. Então, dentro disso, qual que foi a clareza que eu tive? Eu tive a clareza de que eu precisava primeiro ficar conhecida para as pessoas comprarem mais de mim. Quando eu abri a floricultura loja física, eu já tinha clientes, que eram fiéis, clientes que sempre compravam de mim, clientes que estavam ali, já conheciam o meu trabalho. Então, foi muito mais fácil o meu negócio se desenvolver na loja física, por conta que eu já tinha esses clientes, eu já tinha um certo nome. Então, eu fui tendo clareza nas etapas e nos passos que eu precisava dar. Então, você ter um propósito de onde você quer chegar e você ter clareza das etapas que você vai percorrer é fundamental. Porque, às vezes, a gente tem lá, eu quero chegar em tal lugar. Mas, não tenho dinheiro para isso, então preciso dar passos para isso, eu preciso ir caminhando, eu preciso ir fazendo coisas para chegar nesse lugar. Às vezes parece assim que tá muito longe, mas às vezes não tá. Às vezes é só uma mentalidade nossa que nos bloqueia, porque se a gente vai dando esses passos, vai tendo clareza, vai tendo calma, o processo vai se desenvolvendo e vai fluindo. Então, a gente precisa ter esse propósito bem definido, esse objetivo do que a gente quer, onde a gente quer chegar, e ter a clareza desses passos que precisam serem dados. O terceiro comportamento, que eu acho que foi também uma das coisas fundamentais para isso tudo, foi ter uma noção básica de autoconhecimento.
Antes de eu estudar os livros do Napoleão Hill, eu já praticava autoconhecimento e já estudava outros livros sobre autoconhecimento. Então eu já tinha uma certa bagagem sobre isso. Esses livros do Napoleão Hill fizeram com que eu entendesse melhor esse processo interno nosso que sabotam os nossos projetos. Então, dentro disso, eu entendi que o meu empreendimento era um reflexo de mim mesma. E que eu depositava valores dentro do meu empreendimento. O que é o depositar valores dentro do empreendimento? O empreendimento, ele representa aquilo que você é dentro de você, dentro do seu mundo. Vocês já viram empresas que as empresas demoram para pagar os funcionários, demoram para pagar os fornecedores, às vezes não pagam, ou então empresas que vendem produtos falsificados, empresas que vendem produtos que são, às vezes, até estragados, fora de validade, ou seja, empresas que vendem coisas de má qualidade, você paga lá um negócio e o negócio quebra. Ou seja, e essa empresa, ela está representando o valor interno da pessoa que criou essa empresa. Porque existe uma pessoa por detrás disso que está fazendo isso, que está dizendo, não, vamos comprar aqui esse material de qualidade e vender por tanto que a gente vai lucrar. Que valor que é esse que essa pessoa tem? Ou melhor, a falta de valor, né? Mas o que é isso que a pessoa tem? É uma cobiça, é uma ganância, ela está tendo uma atitude que está partindo de dentro dela e ela está espelhando nessa empresa. E essa empresa acaba transmitindo isso para as pessoas. Muitas vezes lugares, por exemplo, lugares que vendem produtos fora de validade, produtos estragados, você vai numa padaria e lá tá para vender um bolo velho, um bolo ruim. O que você pensa? Né? Nossa, essa padaria é horrível, tá vendendo uma coisa estragada, uma coisa velha. Mas tem alguém que botou aquilo lá para vender. Quem que foi? Foi o dono dessa empresa. Então, a empresa, o seu empreendimento, ele representa aquilo que você carrega dentro. Ele transmite os seus valores. Então, eu entendi que eu precisava transmitir esses valores, que eram valores meus, que partiam de mim, mas que eu queria entregar o meu melhor, que eu queria transmitir o meu melhor. Então, eu me preocupei quais são os valores que eu iria transmitir dentro da floricultura. O que eu queria representar ali. Então, essa base de autoconhecimento, ela vai nos dando uma certa sabedoria de como lidar com esse negócio. Outra coisa fundamental que o autoconhecimento permite é a gente entender que nós temos uma estrutura emocional, psicológica, interna. E essa estrutura emocional, psicológica é o que vai fazer com que a gente estruture a nossa empresa, o nosso negócio. Então é muito comum o empreendedor ter que lidar com sentimentos como o medo, né, como a ansiedade, sentimentos, às vezes pensamentos que às vezes trazem essa coisa de não vai dar certo, de autossabotagem. Então, o empreendedor, ele precisa ter um conhecimento sobre isso. E ele precisa saber lidar com isso. Porque, no fundo, tudo é energia e tudo a gente vai atrair aquilo que a gente sente e o que a gente pensa. Então, se a gente tem muito medo e coloca aquilo, transmite aquilo no nosso negócio, vão acontecer coisas durante esse processo que não vão dar certo. Uma das coisas do autoconhecimento que mais fez diferença dentro do meu negócio foi que eu comecei a perceber que as pessoas não valorizavam o meu trabalho. Elas sempre queriam diminuir o meu trabalho, o preço do meu arranjo, o preço do meu buquê, sempre pediam descontos. E eu achava aquilo muito intrigante, porque era um trabalho muito bem entregue, muito bem feito, e que em outras floriculturas tinha um preço muito mais elevado. O meu preço ainda assim era o melhor preço da região, e ainda assim as pessoas queriam diminuir o meu trabalho. E aquilo começou a me intrigar de uma certa forma, e eu comecei a buscar isso dentro de mim, a entender esse processo dentro de mim. E eu percebi, através do autoconhecimento, que eu não me valorizava como pessoa, e que eu me colocava nessa situação, por eu não me valorizar. Porque eu não acreditava que eu era merecedora daquilo, eu não acreditava que o meu trabalho merecia. Então, eu mesma me colocava nessa situação e eu mesma atraía esse tipo de pessoa. E um dia, através de uma conversa com uma amiga, do qual eu comprei um produto dela, e eu pedi para ela que eu pudesse pagar em 2 vezes, e ela me falou assim, eu não trabalho dessa forma, mas eu posso abrir uma exceção, mas só dessa vez.
E aquilo me deu um choque e eu entendi o que era você se posicionar. Ela estava se posicionando como empreendedora. Então, ela trabalhava com um pagamento total no dia da encomenda. E eu queria pagar para ela, tipo, uma entrada para encomendar e uma entrada e o restante na entrega. E ela falou, não, eu não trabalho dessa forma. Ou seja, ela se posicionou como pessoa. Então, eu entendi que eu precisava me posicionar como pessoa, que eu precisava me valorizar e saber o valor que o meu produto tem. Então, a partir desse momento, eu comecei a atrair clientes que valorizavam o meu trabalho e eu comecei a aprender a dizer não para aqueles clientes que diminuíam o meu trabalho. E o mais impressionante de tudo é que quando eu me posicionava e dizia essa mesma frase, eu não trabalho dessa forma, as pessoas automaticamente falavam, não, tudo bem, e já pagavam o valor que era. Então, esses foram os 3 comportamentos ou as 3 atitudes que eu tive durante esse processo que fizeram a minha floricultura dar certo. Nós já estamos há 1 ano com a loja física, nós já batemos o faturamento que a gente estimulou lá no começo e agora a gente está projetando um novo faturamento. E claro que para isso a gente vai precisar então trabalhar de outras formas para conseguir chegar nesse faturamento que a gente está almejando agora, porque a gente está morando numa cidade com 11 mil habitantes, então a procura ela é bem menor. Mas como a gente tem metas definidas, a nossa cabeça passa a procurar, né, o que fazer. Ter clareza desse processo é fundamental, porque você precisa ter calma, clareza e planejamento, né, dar os passos certos para que aquilo ocorra. E por fim, essa base de autoconhecimento que vai fazer com que a gente lide com os nossos próprios sentimentos são fundamentais para esse negócio dar certo. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já peço para que se inscrevam no canal, né, curtam esse vídeo e até compartilhem de repente com uma amiga, empreendedora, para que esse vídeo chegue em mais pessoas e a gente continue gravando esse tipo de conteúdo. Então era isso, um beijo e até a próxima.